Fala aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? Onde eu montei previamente um quadro e aí a gente vai fazendo a explicação. Então, na verdade, vocês vão ver as minhas mãozinhas aqui enquanto a gente vai fazendo toda a explicação da expansão marítima, tá? Bom, vamos lá. Em termos de expansão marítima, a gente tem que lembrar mais óbvio, né? A gente vai ter que lembrar dos desdobramentos da expansão marítima e das consequências dessa expansão marítima como um todo. Por isso que essa matéria ela é tão importante pra gente, certo? Então, quando eu estiver falando de expansão marítima, spoiler, tem a ver com o mar. É só você aqui, ó, selecionar a palavrinha no início e aí você já vai saber sobre o que a gente está falando. E aí eu botei aqui para você o exemplo de Portugal e Espanha. A gente vai dizer que existe uma coisa chamada pioneirismo, beleza? Pioneirismo dos ibéricos. Por que a gente vai dizer isso? Eles foram os primeiros, né, a se aventurarem aí por esses mares. É claro que eles não são os únicos, a gente tem que lembrar também que vai ter aí, né, no caso oriental, a China também que se lança aos mares, perfeito? Mas pra gente aqui, quando a gente vai estudar em termos de concursos, de vestibulares, num todo, a gente trabalha muito mais com a questão dos ibéricos, afinal, são esses caras que vão chegar aqui, né, nas Américas. Então vamos falando um pouquinho de Portugal e depois a gente vai falar da Espanha. Sobre Portugal, pessoal, a expansão marítima ela vai estar ligada diretamente à formação do Estado. A gente já falou isso na outra aula, onde a gente viu que a Revolução de Avis colocou uma nova dinastia no poder e essa dinastia só conseguiu sair vitoriosa porque contou com o apoio dos comerciantes. E aí a gente vai dizer então que tem nesse momento aqui, uma aliança entre rei e esses comerciantes. Como é que isso vai acontecer? Bom, os comerciantes apoiaram o rei durante a guerra e agora o rei, por sua vez, vai implementar uma série de medidas que vai valorizar o comércio e principalmente favorecer a esses comerciantes. Eu destaquei para você aqui um cara chamado Dom Henrique. Dom Henrique, ele é membro da nobreza que está no poder. E o Dom Henrique, ele é um cara que pensa para frente. Ele é um cara que está disposto, certo, a explorar o desconhecido. Lembrando, pessoal, que nessa época, explorar os mares é uma coisa muito arriscada, o pessoal tem muito medo. Mediante as histórias que a igreja vai contando e até mesmo de relatos, e aí você lembra daqueles mapas que tinham os monstros, né, marinhos e etc., o pessoal morre de medo. Mas Dom Henrique é um cara, né, que ele é ligado principalmente a essa questão do conhecimento. Dom Henrique vai ser o tipo do cara que vai reunir na casa dele, por exemplo, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e até mesmo aventureiros de todos os tipos para reunir relatos e começar a formar o seu plano de expansão, né, de começar a divulgar essa ideia como um todo, né, para o reino ali, propor para o rei essa ideia de se expandir pelos mares. Portugal, inclusive, precisa disso, precisa desses mares, porque afinal não há muita terra disponível para plantio. Então, a ideia aqui é procurar novas rotas que talvez levem a novas terras. Não vamos esquecer também que Portugal está de olho ali nas especiarias, uma vez que o comércio ali com as Índias sofre um baque muito grande quando a gente tem a questão ali da ocupação e do fechamento, né, da rota para as Índias por conta do conflito com os árabes. Dom Henrique, então, vai ser esse cara que vai começar a reunir as informações que serão utilizadas mais na frente no processo da expansão marítima. É claro também que a gente sempre fala que Portugal tem uma posição geográfica favorável para esse processo de expansão marítima. E o próprio conhecimento adquirido, e aí olha só, através, né, dessa coleta de informações, mas também depois de um tempo das experiências que serão feitas, faz com que Portugal acabe avançando na tecnologia e também conheça os perigos que esses mares oferecem. Pessoal, quando a gente vai falando de tecnologias, não esquece que a gente vai ter, por exemplo, a bússola, certo? Ou seja, para poder guiar a gente aí sempre em direção ao norte. Uma outra conquista também é o astrolábio, para a gente se posicionar mediante as estrelas, correto? E aí, olha só, a gente colocou aqui para vocês o perigo do desconhecido. O que é o perigo do desconhecido? Para e pensa, essa galera tá se arriscando e se arriscando muito, tá? Inclusive indo contra, muitas das vezes, as suas próprias convicções, né? Mediante tudo que aprendeu dentro da igreja. Então esses caras se arriscam e é real o perigo. Não é à toa que a gente vai ter
ter milhares e milhares de navios que vão afundar, navios esses aí que estão até os dias de hoje no fundo do mar e a gente não consegue encontrar. Bom, Portugal então vai se lançar nessa nova missão, que é o de contornar a África. Precisamos encontrar novas rotas para as Índias, mas é também necessário, né, de acordo com o que a gente está vendo aqui, conhecer novos lugares e buscar novos produtos. Afinal, são esses mercadores aqui, pessoal, que estão também financiando esse processo exploratório. Então, eles querem um retorno disso. O contorno da África, eu desenhei aqui para você, ele vai acontecer mais ou menos aqui dessa forma. É claro que tem outras datas aqui, mas eu coloquei as que forem mais importantes. A gente diz que a exploração marítima, a expansão territorial, né, a expansão pelos mares de Portugal, aconteceu com a tomada de Ceuta, que fica atualmente no Marrocos. Essa região daqui, pessoal, é aquela região que a gente vai chamar de África muçulmana. Então a gente também está dizendo aqui que não é uma questão somente comercial, mas também tem uma questão ali, ó, religiosa. Portugal quer muito também essa aproximação com a Igreja Católica. Nada melhor do que combater aqueles que a Igreja Católica, nesse momento, diz que são os infiéis. A tomada de Ceuta também é uma questão ali de estratégia econômica. Ceuta é um porto muito rico, aonde chegam milhares de produtos, principalmente ali piratas, né? E tomar esse porto também é tomar as riquezas que estão ali e também é uma questão estratégica. Por fim, a gente vai ter em 1418 até 32 a descoberta do arquipélago de Açores. Você deve estar se perguntando qual é a importância disso. Então eu vou te explicar. É aqui que a gente começa o sistema de capitanias hereditárias. Ou seja, a gente vai ver isso também depois sendo utilizado aonde? Aqui na colonização do Brasil. Em 1444 vamos chegar a Cabo Verde para em 1488 com Bartolomeu Dias dobrar o Cabo da Boa Esperança. Em 1498 Vasco da Gama chega a Calicut, ok? Ou seja, alcançando então um novo caminho para as Índias. Tanto é que Vasco da Gama vai retornar, né, com uma frota inteira aí de navios carregando milhares de especiarias e de novos produtos que tinham um valor muito alto dentro da Europa. Infelizmente, uma tempestade, né, vai pegá-los no meio do caminho e aí cerca de 132 navios vão afundar, só para você ter uma noção de quantos navios é que foram para lá. E aí, ó, lembra também que conforme a gente for contornando o continente africano, certo? Esses portugueses, eles vão parando em portos, né, ou seja, e vão estabelecendo ali, né, pontos de comércio. Não somente pontos de comércio, mas também até mesmo pontos de abastecimento. Isso faz com que Portugal tenha uma entrada maior com as populações que vivem no continente africano, principalmente ali no litoral. O que vai explicar pra gente mais lá na frente o porquê que Portugal acabou sendo a nação que tinha o controle, né, a maioria ali do controle do tráfico de escravizados africanos. Correto? Da mesma forma que Portugal também vai conseguindo novos produtos, certo? E aí a gente vem para a Espanha. A Espanha, por outro lado, só vai começar o seu processo de expansão, né, para os mares depois que conquistar Granada. Os reis espanhóis, já falamos sobre eles, né, que a gente vai chamar de os reis católicos, né? Fernando e Isabel vão só se preocupar com essa questão de expandir para os mares quando conseguirem expulsar os muçulmanos definitivamente do território e conquistarem Granada. Sendo assim, é a partir desse momento que eles resolvem ouvir aos apelos de Cristóvão Colombo, que desde sempre, desde que se mudou para a Espanha, tenta fazer com que os reis percebam que essa é uma grande oportunidade. Enquanto Portugal, né, deu a partida em 1415, a gente só vai ter aqui a conquista de Granada em 1492, certo? Olha aí, eu acabei botando uma data errada aqui para vocês, ó, mas já consertei, perdão aí, ok? É 492, impossível ser em 1942, né? Você que é um cara safo, já estava de olho nisso no início do vídeo, já devia estar tentando me alertar aí, mas eu infelizmente não consegui ouvi-lo porque a distância entre nós é grande. E é isso aí, senhores, saudades de vocês, tá? Então, voltando aqui para o nosso vídeo, a gente vai estar falando, então, da reconquista aqui, né? A conquista de Granada, na verdade. E aí começa o financiamento para as expedições. Cabe lembrar que a Espanha, apesar de ter financiado, o Estado espanhol, apesar de ter financiado, grande parte do financiamento veio de privados, ou seja, isso aqui foi feito também, olha, pelos comerciantes, pelos mercadores, pela aquela famosa burguesia, certo? Porque o interesse ali é um interesse
econômico. E aí o que ocorre? Em 1492, Colombo chega às Américas ali, ó, parando nas Bahamas e vai morrer jurando de pés juntos que havia chegado às Índias, o que depois a gente vai ver que não é verdade. Por volta de 1500, né, 1504 mais ou menos, a gente vai ter uma nova expedição que vai dizer que na verdade se tratava realmente de um novo continente. Em 1499, a gente vai ter Alonso Ojeda chegando à Venezuela. Em 1500, Vicente Pinzón vai chegar ao Brasil, olha aí, né, olha os espanhóis aqui também em território brasileiro. E em 1519, Fernão Cortés inicia a sua conquista ao México. Lembrando, pessoal, que essa conquista aqui vai ser um massacre das populações indígenas, né? E é algo que tem que ser, sim, né, lembrado com muito cuidado. Afinal, a gente está falando ali de uma região que já era ocupada e que vai sofrer muito na mão dos colonizadores. Não só o México, mas também, é óbvio, aqui para o Brasil. Bom, falando desse pioneirismo, então, a gente vai dizer que o mundo vai ficar dividido entre os ibéricos. É claro que Espanha, né, e Portugal não vão fazer essa divisão consultando os demais países da Europa. Ou seja, a Inglaterra, por exemplo, a França vão ficar de fora dessa consulta, o que significa que esses países não vão aceitar. Porém, para os ibéricos, o mundo fica dividido entre eles. Num primeiro momento, em 1493, eu vou ter a Bula Intercoetra, ou seja, assinada ali pelo Papa, a gente vai dizer que o mundo passa a estar dividido ali entre a Espanha e Portugal. Porém, esse tratado não favorecia em nada, tá, os portugueses, porque esse tratado, por exemplo, ele vai dividir ali a partir de Cabo Verde, ou seja, Cabo Verde é o nosso ponto para poder fazer a divisão do mundo. Ora, o Brasil, né, e as Américas como um todo estão para o outro lado, ou seja, o lado que seria dos espanhóis, ou seja, não vai facilitar em nada a vida dos portugueses. Os portugueses então apelam e um ano depois a gente vai ter então o famoso Tratado de Tordesilhas, correto? E aí os portugueses podem usufruir das suas conquistas aqui nas Américas, certo? Galera, o que vai acontecer depois disso aqui tudo? A gente vai ver um processo de colonização das Américas muito forte, ok? E aí na próxima aula a gente vai tratar isso com um pouco mais de detalhes, perfeito? Galera, muito obrigado aí por ter assistido, espero que tenha sido um estilo de vídeo, né, que vocês também tenham curtido aí, né, e qualquer coisa, deem um feedback. Dúvidas, sugestões, tamo junto!